No JavaScript, nós também temos um conceito de contexto na execução de funções. Para entender como funciona o contexto dentro do JavaScript, vamos considerar a implementação de uma classe pessoa como apresentado anteriormente. Nesse exemplo, nós temos a definição de um construtor e nós temos um método saudação dessa nossa classe pessoa. O contexto, nesse nosso exemplo de código, ele faz referência ao termo this dentro da definição dessa nossa classe pessoa. Nesse exemplo, como uma classe, o this ele faz referência ao objeto instanciado para aquela nossa classe pessoa. Então, nesse caso aqui, nós temos o nosso construtor que faz uso do this para definir o atributo nome. E nós temos um método saudação que faz uso do this para utilizar a propriedade definida no construtor para gerar uma mensagem ali que vai ser apresentada no console log. Se nós fizermos a utilização desse objeto de forma simples, nós fazemos a instanciação de um objeto do tipo pessoa, passando como parâmetro William e professor, e nós chamamos o método saudação, oi, tudo bem, e o resultado seria apresentado no console log utilizando o atributo da nossa classe instanciada. No JavaScript, a propriedade this dentro da nossa classe, ela faz uso de um contexto de execução daquela função. E o ponto é que no JavaScript, diferente de outras linguagens, nós podemos alterar esse contexto de execução. O que significa que nós podemos, dada uma função, nós podemos alterar antes da execução dessa função o contexto dela, o que o this representaria dentro daquela função. Então, nesse nosso exemplo de código, observe que nós fazemos a definição de um novo objeto, A, com o nome Gabriel e profissão aluno. Quando nós chamamos o método saudação, nós podemos chamar o método saudação do nosso objeto pessoa com o método call. O método call ele vai executar a função saudação, ele é um método que existe para toda a definição de função do JavaScript. E o primeiro parâmetro que nós passamos para o método call, ele é o parâmetro que vai ser utilizado para referenciar o this dentro daquela função. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos estar explicitamente alterando a palavra, o contexto de execução do método saudação para ele fazer referência ao objeto A. E aí, né, nesse exemplo aqui, então, se nós executarmos ele, a diferença agora é que apareceria Gabriel, legal, e você, né, porque ele fez a alteração do contexto do this na hora da execução daquela função. Nesse caso é importante observar que então nós alteramos o que o this representa, né, a referência do this dentro daquele bloco de execução de código, de forma que o this, ao invés de referenciar o objeto instanciado pessoa, né, do P, ele vai fazer referência ao objeto A, que foi passado como parâmetro para o método call da função definida. Existem diferentes funções de alteração de contexto que podem ser utilizadas em aplicações JavaScript, como o método call, o método apply, o método bind. Né? O método call, nós vimos anteriormente, ele executa a função, o método apply, ele executa também a função. A diferença é que os argumentos, ao invés de passar eles um a um, nós poderíamos passar todos eles como um vetor para a função sendo executada. O método bind, por sua vez, ele permite vocês gerarem uma versão alterada daquela função com o contexto alterado na hora de execução. O uso de arrow functions ele está atrelado a essas funções, porque uma arrow function ela é uma função que ela não altera o contexto do this, né? Então ela não permitiria alterar o valor do this dentro dessa execução. Então, em comparação a isso daí, quando você usa uma arrow function, você não precisaria se preocupar com esse contexto. E também existe a ideia de utilização de uma variável self ali para você alterar, para você fazer referência ao escopo exato de execução de uma determinada função. Essa questão de mudança de contexto é uma característica específica do JavaScript
E no caso do uso da biblioteca React, ela passou a utilizar o conceito de closure para definição de objetos, justamente para tentar fugir das complexidades inerentes ao uso dessa referência do this no JavaScript, tá? Que era uma característica específica da linguagem que dificultava a implementação de componentes React utilizando mesmo as classes do ES6.